E é verdade que a reposição hormonal deve começar logo Idealmente antes da chegada da menopausa. antes? Porque como a menopausa já é um diagnóstico retrospectivo, você já perdeu no mínimo um ano. Tá. E aí o que é que acontece? Os declínios hormonais femininos, eles começam a acontecer às vezes uma década antes da menopausa em si. Porque o ovário já começa a diminuir sua produção. Existe uma sequência de quedas hormonais. O primeiro hormônio que começa a cair nas mulheres é a progesterona. Então, a progesterona, quando ela começa a cair, ela faz com que essa alteração do ciclo menstrual aconteça, porque ele é um hormônio da segunda metade do ciclo menstrual. Então, ela é que é a grande responsável pela menstruação, a descamação acontecer. Então, E ela começou a começa a ficar cair quanto irregular tempo antes do início do mais ou processo ali menos uma da década. menopausa? Uma década antes da Tá. idade média da sua menopausa. Então, geralmente, por volta dos 45 anos, 45, 46, a mulher começa a ter algum grau de irregularidade menstrual. Claro, não é regra, né? Mas é o mais comum. Então, idealmente, começou a faltar, você dá o que falta. Isso é um detalhe importante, porque assim, reposição do ponto de vista da etimologia, né, é o ato ou efeito de devolver algo que existia e não existe mais. Então, ninguém coloca gasolina em um carro com tanque cheio, mas ninguém também deixa faltar se o tanque está indicando que a reserva já está acontecendo daquele hormônio, independente da idade. Porque às vezes a menina, eu tenho várias pacientes que têm menopausa precoce. O meu caso mais jovem, eu tenho uma menina de 16 anos que entrou na menopausa por uma alteração genética aos 16 anos. Meu Deus. E assim, nem engravidou, é um estudante de medicina, né? Depois E ela vai poder ela hoje é engravidar? estudante de medicina, só com ovo doação, com ovo de outra pessoa, porque o ovário pifou aos 16 anos. Ela, Que ela, loucura. ela teve a menopausa aos 16, ela foi minha paciente aos 23, ela já era estudante de medicina e não conseguia mais. E a gente precisou fazer reposição hormonal. E imagine, ela ia para os médicos, mas eu não vou fazer reposição hormonal aos 16 anos, mas ela não tinha hormônio, ela precisa de reposição. Então, colocar uma data, não, só pode começar a repor dos 50 em diante, dos 40. Não, você começa a repor. Então, logo os hormônios começam a cair. Assim como uma criança que nasce com diabetes tipo 1, que não produz insulina, começa a usar insulina bebê, você também começa a dar hormônio à medida que eles faltam. Mas o excesso também e o outro extremo, isso também é um perigo. Tem muitas pessoas utilizando hormônios que não precisam, fazendo substituição hormonal, dando algo que o corpo nunca produziu e, enfim, nada contra, mas isso não é reposição hormonal e é importante que seja dito, porque às vezes, né, recentemente a gente passou por um grande imbróglio aí, nacionalmente falado, de algumas vias de administração que foram bloqueadas por alguma coisa, e isso foi pelo mau uso de hormônio, porque tem muitas pessoas se intitulando expert e especialistas em terapia hormonal sem o serem, e colocando Você em está risco a falando vida das do pessoas. chip Dos hormonal, implantes hormonais que saiu chip e da depois beleza que voltou. virou depois. E agora está Exato. proibido? Foi proibido está proibido o uso estético. O Conselho Federal de Medicina já proibiu o uso estético de hormônios e eu realmente acredito que a estética é uma consequência de um estilo de vida saudável e não uma manipulação Mas se a hormonal. estatística pode ser torturada da forma que você quiser, Sim. também o diagnóstico não pode, de certa forma, ser também? Não dá para o cara prescrever para uso estético, porém, Então, com mas aí desculpa. é uma caratice danada, né? E tudo pode, mas aí vai da consciência, né? A pessoa pode, não deve. Porque, assim, em teoria, o que é que aconteceu? Houve uma retirada dessa via de administração do mercado pelo mau uso, e aí teve uma confusão imensa. O Senado saiu as matérias todas, depois teve uma audiência, a Anvisa voltou atrás e liberou a via para utilização terapêutica, né? Especialmente para as pacientes que não responderam a outras vias de tratamento. Então, assim, o que é mais importante é que a utilização de terapia hormonal é algo que deve ser feito por especialista. Assim como se você for investir seu dinheiro, você não vai perguntar a uma pessoa que está na esquina e que brinca na bolsa de valores, você vai contratar e selecionar alguém que realmente estude aquele mercado e que entenda. A terapia hormonal também deve ser feita Mas da quem mesma é que forma. quais são as outras áreas que estavam prescrevendo e aplicando? Na verdade, o que é que acontece? É porque a medicina, ela libera para que um médico que terminou o curso de medicina, ele pode fazer qualquer coisa. Mesmo Então, sem ter feito a especialização. sem ter residência, sem especialização, nada. Assim, ele pode, no outro dia, se ele quiser fazer uma neurocirurgia, claro, depois ele vai ser processado por imperícia e imprudência, mas poder ele pode. Ele está autorizado, o médico formado no dia seguinte. E acontece, infelizmente, que hoje em dia nós estamos na era da medicina fast food miojo. Todo mundo quer estar rico e ganhando muito e sendo famoso em 3 minutos. E não querem fazer o que precisa ser feito, né? De estudar, de se dedicar, de fazer
né, a formação da forma como ela deveria. E aí isso gera um grande problema na sociedade, porque existem 30 milhões de mulheres que estão na menopausa, estão precisando de ajuda profissional. Pra você ter ideia, a gente tem menos de 100 mil médicos, 100 mil ginecologistas no Brasil, que é uma especialidade que geralmente lida com menopausa. Tem gineco, tem endócrino, tem nutrólogo, enfim. Qualquer especialidade que souber lidar, pode lidar. Mas como existe uma discrepância entre a necessidade da população e a quantidade de médicos, existem pessoas que estão se aventurando a trabalhar com terapia hormonal e colocando em risco, né, a vida de muitas mulheres. E isso realmente é um chamado para ação, para que vocês... Eu sempre digo, né, as redes sociais elas têm esse poder muito grande, mas não busque ser um médico pelo número de seguidores do Instagram. Pelo amor de Deus, tem pessoas incríveis que nem Instagram tem. E tem uma baita formação profissional, né? Os dois extremos acontecem. Não quer dizer que ter muito seguidor você não é bom, mas que também ter pouco, isso não quer dizer que você não seja. E né? quais são as especializações que você recomenda que estão habilitadas para tratar desse tipo de coisa? Eu acho que as mais comuns que lidam, porque a gente estuda isso na nossa formação da residência médica, é a ginecologia, a endocrinologia, são as áreas mais comuns, né? Que a gente tem uma formação voltada para esse estudo, de trabalhar a endocrinologia, porque cuida muito dos hormônios, a ginecologia, porque cuida da saúde da mulher e da saúde hormonal. A nutrologia, nos últimos anos, também tem entrado, porque atua junto dessa área, mas aí tem a medicina do esporte, pode entrar, mas no geral, não é que não estou dizendo que não pode, qualquer profissional pode fazer, mas não deve. Se tiver capacitação, né, Leda? Porque às vezes o papel também não quer dizer nada. Eu sempre digo assim, você o conhecimento é que faz a diferença. Exatamente. Conhecimento. Tem muitas pessoas que têm por exemplo, eu tenho um mestrado em endometriose. Aí eu digo, eu sou mestre em endometriose. Estudei aquilo ali, uma doença. Às vezes você fez um mestrado no gene da proteína da agulha do rato de não sei o quê. E aí você vira subespecialista e utiliza essa titulação. Então, importante pessoas que estejam atualizados e querendo o bem das pacientes. Esse é o maior recado. E a reposição é progesterona, estradiol e testosterona, no geral. A gente tem, esses são os 3 principais hormônios que faltam na mulher. A sequência é exatamente essa. Primeiro falta a progesterona, depois cai o estrogênio e depois a testosterona. Pois é, a testosterona tem muito preconceito ainda, entre médicos mesmo. Sim, porque assim, em 2019 saiu o Consenso Global da Terapia de Testosterona para Mulheres. Esse é um consenso que ele é questionável, porque ele chega na conclusão final de que a única indicação da reposição de testosterona para a mulher era para desejo sexual hipoativo. Traduzindo, é a preguiça de começar a relação sexual. Aquela falta do drive, que a mulher, quando ela é estimulada, ela até consegue ter uma relação prazerosa, mas ela não tem um ímpeto de iniciar. Então, em teoria, os trabalhos científicos mostram que essa é a única indicação. Claro que, na prática, a gente sabe que a testosterona tem uma série de outros efeitos benéficos no organismo da mulher. Por exemplo, ela ajuda na construção de massa muscular, que previne a sarcopenia, que é uma condição ligada à perda de massa muscular. A testosterona tem um efeito na densidade do osso, então ela também tem um efeito junto com a atividade física no risco reduzido para desenvolver osteoporose. Existem outras nuances. Mas a reposição de testosterona é indicada apenas para desejo sexual hipoativo. Qual é o grande problema? E aí entra no que você me perguntou antes. A reposição de testosterona, ela deve ser feita com doses fisiológicas, porque senão você está fazendo anabolismo. Aí é um cenário completamente distinto. Uma coisa é eu te dar o que falta com o hormônio que seu corpo produzia. Outra situação é eu dar um éster, que é uma molécula modificada da testosterona, para ganho de massa muscular, para performance. Isso não é liberado e nem recomendado, especialmente para mulheres. E tem uma medida, testosterona? E tem vários tipos diferentes? Bioidêntica, tem... Isso, porque assim, é um outro detalhe super importante em relação à conceituação de hormônios que as pessoas não entendem. Hormônio natural é só o hormônio que o seu corpo produzia. Então, o ovário da mulher produz estradiol, testosterona, progesterona, a suprarrenal produz testosterona e sulfato de dihidroepiandrosterona. Então, esses são os hormônios produzidos pelo seu corpo. Esses são os únicos hormônios naturais. Todo hormônio que você compra na farmácia, manda manipular, são hormônios sintéticos. Então, natural só que o seu corpo produz, sintético que é produzido externamente. Dentro dos sintéticos, nós temos os sintéticos cuja estrutura da molécula é exatamente igual ao que o seu corpo produzia.
Então, esses são hormônios sintéticos isomoleculares, antigamente chamados de bioidênticos, e antes disso chamado de mudou. Ele tem uma história assim, ó, a medicina vai mudando, né? Vai mudando também. Antes era body idêntico, idêntico ao corpo, 2012. Aí 2018 era bioidêntico. E aí depois é isomolecular, que é a estrutura da molécula iso, é semelhante. Então, para a analogia que vocês estão em casa, é como se o que é o hormônio sintético bioidêntico? É a duplicata do seu carro. São duas chaves que são iguais, funcionam exatamente iguais, entram exatamente iguais, apesar de não serem iguais, mas são feitas da mesma forma. Dentro dos hormônios sintéticos, aí a gente tem os não bioidênticos. São aqueles cuja estrutura não é igual à do que era produzido. Então, assim, ó, para a gente até voltar um pouquinho no contexto, o hormônio... Em tese tem a mesma função. Tem a mesma função parecida, porque o hormônio que é sintético, que a estrutura é igual, ele tem uma função chamada fisiológica. É semelhante ao que o corpo produzia. O hormônio que é sintético e que a estrutura é um pouco diferente, ela tem uma ação farmacológica, é de tratamento. Então, um repõe, o outro trata. Então, tanto que, por exemplo, o anticoncepcional seria um tratamento para não engravidar. E lá tem um tipo de estrogênio com um tipo de progesterona. Ambos sintéticos, ambos não isomoleculares, com finalidade de contracepção. Hormônios muito parecidos com esse, de estrogênio e progesterona, sintéticos, mas com a estrutura molecular semelhante, são usados para reposição fisiológica da menopausa. Então, é como se fosse assim, se fosse um encaixe, porque o hormônio é como se fosse uma chave e o receptor do hormônio é uma fechadura, né? Então, o encaixe perfeito seria do isomolecular e o encaixe assim, que pega uma parte e outra fica solta, seria o não isomolecular. Então, essas perninhas soltas é o que dá mais efeito colateral nos hormônios que não têm a estrutura molecular semelhante. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.